Que gostoso a gente poder louvar a Deus com essa música. Essa música é muito bonita, muito bíblica, né? Bíblica demais. A Melzinha está fazendo aniversário hoje, não estava na nossa lista de aniversariantes, mas a Melzinha está fazendo aniversário. Parabéns, Melzinha, que Deus te abençoe muito e que você continue crescendo na presença de Jesus. Não existe lugar melhor, não existe amigo melhor do que Jesus. Legal? E a gente tem também alguns motivos de oração que foram colocados aí nesse último momento aqui, que a gente estava louvando a Deus. O irmão do Manuel está entubado neste momento, lutando pela vida. Vamos orar pela vida do Manuel, do irmão do Manuel, bem como também já estamos orando pela vida do irmão do Edgar, né, que também está numa situação bem complicada. Então vamos orar por estes, pela Melzinha também, que está fazendo esse aniversário hoje. Só uma diquinha aqui para todos os membros da igreja. Todos os membros da igreja têm um cadastro ali na igreja, né, no hall de membros. E no cadastro você tem a opção de colocar seus filhos, mesmo que não sejam membros ainda, não sejam batizados e tudo mais, coloca seus filhos ali nesse cadastro também, porque é melhor para a gente lembrar, né? Às vezes a gente fica tão dependente do Facebook e aí às vezes passa batido. Então cadastra lá, coloca lá para a gente poder lembrar dessas datas especiais. Às vezes eu vejo o Facebook 2 dias, 3 dias depois, e aí passou a data, né? Coloca lá para a gente poder orar, né? Pelos aniversariantes, tá bom? É o cunhado Manuel, né? Falei irmão, mas é o cunhado. Então vamos orar, vamos falar com o nosso Deus aí por estes motivos de oração que nós temos. Pai, mais uma vez oramos ao Senhor e em especial agora pedindo pela vida do cunhado do irmão Manuel, que está aí, Deus, lutando pela vida, entubado. Pedimos pela tua graça, Senhor, que este seja um tempo em que o Senhor se mostre presente na vida dele, que ele, mesmo entubado, mesmo em situação tão crítica, ele possa sentir o teu cuidado e o teu carinho, e que para a tua glória e honra, o nosso pedido é esse, a gente confia na tua vontade, a gente sabe que a tua vontade é melhor, e a gente quer depender dela de fato, Deus, mas nós pedimos, obviamente, Senhor, nós pedimos pela cura, pela restauração, e a gente sabe que o Senhor pode fazer isso. Então nós nos colocamos diante de Ti nesse sentido, também rogando pelo irmão do Edgar, que está passando por essa situação difícil também, Deus. Mais uma vez lembramos dos enfermos da nossa igreja, sustenta e restaura completamente. Irmã Diamantina, mais uma vez, Deus, pedimos por isso. E também pelos aniversariantes, que cada dia, Deus deles, seja um dia na Tua presença, que cada dia seja consagrado ao Senhor. Nós te pedimos isso por todos esses aniversariantes dessa semana em especial, confiando e dependendo do Senhor nesse sentido. Sustenta, Pai, a vida do Rafa, do Marcinho, da Mel hoje, Senhor, também da Laia amanhã. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bom, vamos lá, vamos estudar um pouquinho da palavra de Deus. A gente tem aí a palavra do Senhor, nós começamos na semana passada uma minissérie, né? São apenas 3 estudos nessa passagem que nós pegamos aí de Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 26. Então abra a tua Bíblia aí já, para a gente dar uma lida nesse texto, lembrando que de quarta-feira e de sexta é só uma reflexão, e a gente já está até pensando em reformular essa reflexão que nós fazemos de quarta e sexta. Saiu uma pesquisa, não da nossa igreja, uma pesquisa geral aí, de que 1 em cada 4 crentes deixou de participar dos cultos online, né? E a gente fica pensando, puxa vida, né? Se a gente pode melhorar, se a gente pode, de alguma maneira, dinamizar, vamos pensar nisso aí. Então, já na mídia aí, a gente já começa a conversar um pouquinho sobre como a gente pode melhorar esse período que nós temos de quarta e sexta de reflexão da palavra de Deus, né? Então, vamos que vamos e vamos caminhando na palavra do Senhor. Abre tua Bíblia aí, Gálatas capítulo 5, versículo 16 até o versículo 26. A gente não vai ler essa passagem toda hoje, porque nós já lemos na semana passada. Hoje daremos ênfase apenas nos versículos que nós vamos abraçar, vamos refletir hoje, tá bom? Então abre tua Bíblia aí, já abriu? A ideia hoje é falar um pouquinho sobre o perigo de transbordar o que está no coração sem o Espírito. Eu não sei se você já ouviu aquela frase, famosa frase, né? Eu sou grosso assim mesmo, mas pelo menos eu sou sincero, né?
E não sei se você já viu as reações ou as consequências desastrosas de um coração sincero desse jeito, né? Geralmente a pessoa fala isso mais para dar uma desculpa do porquê é daquele jeito, do que realmente na boa intenção, ou no propósito ideal da sinceridade em si. E o que acontece é que muitas vezes nós não tomamos cuidado com o que o nosso coração está expondo, ou o que o nosso coração tem lá dentro. Né? Às vezes nós falamos assim, nossa, estou sendo sincero, nossa, que virtude demais, né? Mas é uma virtude que tá trazendo uma sinceridade destruidora, uma sinceridade vinda de um coração que está completamente desvirtuado, sujo, um coração totalmente contaminado, corrupto, maldoso, venenoso e por aí vai. Né? E tem um versículo bíblico muito legal de Provérbios que fala, né? No muito falar não falta pecado. Aquela pessoa que fala demais, geralmente tem muito pecado saindo junto nas suas palavras. E é interessante a gente reparar o perigo de transbordar o que está no coração sem o Espírito de Deus. Porque você pode ter a melhor das intenções possíveis, mas se você não tiver o filtro do Espírito Santo ou a ação do Espírito Santo no seu coração, você vai transbordar uma sinceridade matadora, assassina e destruidora. E aí a gente precisa tomar cuidado. Então, por isso a gente tem como essa minissérie a ideia do transbordar o Espírito. E nessa de transbordar o Espírito, nós temos que tomar cuidado com o perigo de transbordar o que está no coração sem ele. Né? E é isso que a gente vai dar uma olhadinha hoje. Abre tua Bíblia aí, então, Gálatas capítulo 5, você já deve ter aberto, mas vamos olhar em especial versículos 19 em diante. Mexe um pouquinho na tua Bíblia aí, vamos ler o que está escrito na palavra de Deus. Diz assim, versículo 19 até o versículo 21. Ora, as obras da carne são manifestas, ou conhecidas, tá bom? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Legal, o que significa isso e por que nós estamos olhando para esse texto hoje? Né? Você já deve se perguntar assim, como assim não herdarão o reino de Deus? Está vendo? Aquele que é assim, aquele que faz isso, aquele que faz aquilo, não é crente. Né? Antes de você começar a julgar logo de cara e começar a jogar esse travesseiro de penas na frente do ventilador, eu convido você a pensar primeiro no que significa essas obras da carne, pensando inclusive que não é a queda em si, mas o coração que de fato determina se a gente herdará o reino de Deus ou não. Em que sentido isso, né? Antes que alguém me crucifique logo de cara, algum reformado venha e me crucifique logo de cara, né? No sentido de que se o coração ele está preenchido pelo Espírito, a salvação nos é garantida. Se o coração não está preenchido pelo Espírito, então nós não temos a salvação. Reformado ficou feliz, eu também fico feliz porque isso é bíblico e aí a gente continua caminhando então no que esse texto tem para nos dizer. Legal? Então, Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o versículo 21, nada mais é do que o eu escancarado sem a intervenção do Espírito Santo. Então, basicamente, essa é a ideia do versículos 19 a 21. De longe, Paulo não quer ser exaustivo na sua lista de pecados, tá bom? Tanto que ele termina o versículo 21 ali, quando ele vai listando as obras da carne, ele fala assim, olha, e outras coisas semelhantes a essas. Então, Paulo ele não está sendo exaustivo, ele não está falando todos os pecados do mundo, ele, na verdade, ele está dando os exemplos claros e necessários para aqueles que estavam lendo essa carta. Então, basicamente, essas obras da carne aqui são obras da carne importantes que Paulo estava citando para aquela igreja, ou para aquelas igrejas que receberiam aquela carta, porque era algo que
estava na vida deles de alguma maneira. Então Paulo ele vai lá, ele vai citar essas obras da carne. Só que se você for ler, é uma lista grande de pecados e tem vários pecados e uns parecidos com os outros. Por isso, o que a gente vai fazer nesse momento? A gente vai separar quais são as categorias, mais ou menos, de pecados que Paulo está falando aí. Obviamente, ele tem a intenção de citar cada palavrinha referente ao pecado, mesmo que seja parecido, referir-se a elas, porque ele está dando a intensidade do pecado em si, ele está trazendo os detalhes desse tipo de pecado que envolve o coração, ou que está no coração do homem. Só que a gente não vai olhar, obviamente, para cada um desses detalhes específicos, a gente vai ressaltar aqui alguns deles, justamente trazendo essa ideia. Então, Paulo ele começa ali a lista do versículo 19 com a primeira categoria. E a primeira categoria, se você for ler aí, eu não sei qual é a versão que você está lendo, estou lendo na NVI, tem a Nova Almeida atualizada, a revista corrigida, tantas outras. Mas se você for ler a primeira categoria, ela se refere ao sexo. Então, vai lá. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Essas três palavrinhas são importantes, tá bom? Cada uma delas atinge um aspecto, uma esfera e cada vez mais profunda da área no pecado sexual. Só que qual é o problema? O sexo é o pecado? Não, o sexo não é o pecado. Mas o sexo desenfreado para a autossatisfação. Se você for reparar uma coisinha nessa lista, tudo está relacionado à autossatisfação, tá bom? E o sexo desenfreado muito ligado a isso. E a imoralidade sexual, a impureza e a libertinagem, imoralidade sexual ligada ao ato em si, a impureza ligada aos seus pensamentos e desejos, e a libertinagem ao descontrole nessa área, ou seja, eu sou carregado por esses desejos, então eu me entrego à imoralidade sexual. Então, quando a gente olha para essa categoria, a gente vê que é uma categoria, inclusive, que é muito falada na Bíblia. A Bíblia ela não poupa falar sobre isso. Por quê? Porque a Bíblia é um livro moralista? Não necessariamente, porque a Bíblia ela sabe exatamente onde o calo aperta. E o coração do homem é um coração entregue, de fato, aos seus desejos. E quando a gente fala sobre os desejos do homem, quando a gente fala sobre os desejos da humanidade, a gente vai inevitavelmente cair na área sexual. A gente olha para o carnaval, a gente olha para o nível que se encontra a pornografia hoje, a gente olha para como a degradação sexual caiu de tal maneira a ponto de pessoas quererem aprovar e pensarem em pedofilia. A gente, inclusive, falou na semana passada, deu o exemplo de um homem que tinha há 7 anos acumulado mais de não sei quantos mil vídeos pornográficos com crianças. A gente vê o escancaro que é essa área sexual hoje em dia. A Bíblia é um livro moralista? Não. A Bíblia simplesmente expõe o grande problema do coração do homem, os grandes problemas do coração do homem, que são os seus desejos. E nos seus desejos estão todo tipo de deturpação possível que não agrada a Deus, ou de deturpação possível daquilo que é agradável ao Senhor, como, por exemplo, sexo. Deus criou o sexo, mas o homem foi lá e deturpou tudo isso. Onde está isso? Romanos capítulo 1. É muito interessante a gente olhar para Romanos capítulo 1 e ver que o sexo ele foi desvirtuado pelo homem. Deus ele simplesmente deixou o homem seguir o curso do seu próprio coração, a ponto dos homens trocarem a maneira natural do sexo, as mulheres trocarem a maneira natural do sexo e caminharem para uma degradação ainda cada vez pior. A primeira área, então, quando a gente olha para essa lista aqui da obra da carne, a gente vai ver a área da sexualidade, o sexo desenfreado para a autossatisfação. Isso aqui é um ponto muito importante para a gente pensar, porque o sexo ele interfere basicamente em todas as áreas da vida da nossa humanidade, né? E bem como ela escancara também a maldade do coração do homem. Basta os exemplos que a gente acabou de citar aqui. Então é importante a gente lembrar, obras da carne nesse sentido. As pessoas que se entregam ao sexo fora daquele padrão de Deus, ou seja, qual é o padrão de Deus, né?
a glória de Deus precisa ser vista dentro da sexualidade, né? A glória de Deus precisa ser vista no ato sexual. O ato sexual ele foi feito para o casamento, como de fato o ponto final ali da aliança realizada entre o homem e a mulher na presença de Deus para permanecerem até a morte, né? Então, cada vez que um casal ele faz o ato sexual, ele tem o ato sexual, ele está trazendo de volta a aliança que eles assumiram no início do seu relacionamento. Isso aqui é muito legal, porque mostra essa beleza do ato sexual, trazendo aí a intimidade máxima entre o homem e a mulher para a glória de Deus, né? Hebreus capítulo 13 mostra: bem-aventurado o leito sem pecado, sem adultério, sem imoralidade, né? Então, quando a gente olha para essa lista, por exemplo, das obras da carne, a gente vê que essa parte é uma parte escancarada do eu, do coração, da autossatisfação. E por isso, então, inclusive, Paulo vai dar o alerta para Timóteo fugir da impureza. E isso é muito legal, né? Nós precisamos fugir da imoralidade sexual, fugir das paixões da mocidade, fugir da impureza, porque de fato isso é uma obra da carne e não uma obra, um fruto do Espírito. Essa é a primeira categoria. A segunda categoria é a religiosidade para a autossatisfação. Né? Quando a gente olha aí para Gálatas 5,19, vai estar escrito lá: depois da libertinagem, que é esse desejo desenfreado por sexo, vai estar lá idolatria e feitiçaria. Lembrando que idolatria é tudo aquilo que nós colocamos à frente de Deus em nossos corações. Idolatria pode ser qualquer coisa. A gente pode colocar a família como um alvo idólatra em nossos corações. Nós podemos colocar a casa, o dinheiro, nós podemos colocar qualquer coisa à frente de Deus. Mas, obviamente, a ideia aqui é de um culto a um Deus que não seja o verdadeiro e único Senhor. Então, a religiosidade, quando fala assim, religiosidade para autossatisfação ou feitiçaria para autossatisfação, é a ideia do homem que ele necessita, de fato, para se sentir realizado no seu interior. E ele busca todos os meios possíveis para que isso aconteça, de se sentir preenchido de alguma maneira. E a idolatrias nada mais é do que deuses criados de acordo com os nossos próprios pensamentos, de acordo com os nossos próprios desejos, no lugar de Deus. A gente olha, por exemplo, para a história do povo de Israel ali, quando Moisés ele vai se encontrar com o Senhor lá no monte, e ele passa um tempo ali no monte. E quando ele está aquele tempo naquele monte, o povo ali embaixo fala: olha, eu acho que esse Moisés morreu, que a gente vai fazer aqui? Aí o sacerdote vai lá e fala o seguinte: manda para cá o ouro que vocês tiverem, eu vou fazer um deus aqui, vou criar um ídolo. E ele cria então um bezerro, e eles começam a adorar esse bezerro de ouro, falando: esse aí foi quem nos tirou do Egito. A necessidade de falar com um ser sobrenatural, mesmo que seja criado e mudo, como por exemplo nos ensina Salmo, e aí então essa religiosidade para a autossatisfação, para cumprimento moral, ou até mesmo de relacionamento entre a alma e algo mais, para a satisfação própria. Então a religiosidade é um desses aspectos necessários para a obra da carne, né? Outra categoria são as rivalidades, e aí vem uma lista mais extensa ainda. Começa ali, então, com ódio. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Esses pontos todos são 8 itens, né? Esses 8 itens, eles têm a ideia de mostrar de fato a dificuldade nas rivalidades, e não era algo distante de Gálatas. Se você for olhar o versículo 15 de Gálatas capítulo 5, vai estar escrito lá: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Então essa era uma realidade que já existia ali na Galácia, tanto pelos judaizantes, quanto inclusive por aqueles que estavam seguindo as informações deles. E a ideia aí é muito interessante, porque começa com ciúmes, termina aí com inveja, né? Começa com ódio, na verdade, e termina com inveja, que são duas coisas muito ligadas. E alguém pode perguntar assim: mas qual a diferença, por exemplo, entre ciúmes e inveja?
né? A ciúme está ligado às conquistas do outro. Inveja está ligado à posição que eu gostaria de ter do outro. Isso é muito interessante, né? São muito ligadas e ambas elas geram de fato a divisão, a ira, a explosão a ponto de odiar e machucar alguém. A rivalidade, ela é algo muito real nas igrejas. Não sei se você já reparou, isso é real na humanidade como um todo. Né? No meio empresarial, não poupamos esforços para passar o outro e estar acima do outro e angariar novos degraus dentro da nossa área profissional, independente do que vai acontecer com aquele que está do nosso lado. E na igreja, muitas vezes, a posição que o outro exerce, ele é notado, eu não, eu gostaria de estar no lugar dele, e aí então começam as divisões e facções. Divisão é algo que é a obra da carne. Então, você vê, por exemplo, igrejas que se dividem, que se racham. O problema não está na comunhão em si. O problema está, de fato, é na obra da carne que está tendo mais ouvidos para ouvirem os seus gritos do que, de fato, a palavra de Deus ou a vontade de Deus. As pessoas estão ouvindo mais os seus desejos, estão ouvindo mais as suas vontades, as suas preferências, do que de fato aquilo que Deus está direcionando para a igreja. É por isso que surgem as divisões, as rivalidades. O que você quer, você não quer. Começam as discussões todas, a rivalidade ela é ligada à obra da carne. E por último, a falta de moderação para a autossatisfação. Né? Olha só que legal, ele termina aí essa lista falando da embriaguez e das orgias, né? Mais uma vez, ele não está sendo exaustivo, não está falando todos os pecados existentes, ou todas as obras da carne existentes, mas ele está citando algumas. E ele termina com essa falta de moderação, essa falta de controle para a autossatisfação nas bebedeiras e nas orgias. E orgias não necessariamente se referindo a atos sexuais descompensados, mas de fato a toda a extravagância, a euforia diante de festas, de bebedices e que levam, ao final de tudo, obviamente, a orgias sexuais. Então, a falta de moderação para a autossatisfação. As pessoas elas não querem deixar de serem satisfeitas e elas não poupam esforços para que isso aconteça e nem medem a quantidade ou intensidade em que isso deve acontecer. Por isso, pessoas morrem de overdose. Por isso, pessoas cambaleiam nas ruas. Não é só uma questão patológica. Existe a questão patológica, a gente não pode negar isso. Mas existe a responsabilidade destes que querem satisfazer a todo modo os seus desejos, independente das consequências que isso pode trazer. E isso está ligado em cada uma dessas categorias que a gente acabou de dizer. O grande problema do que a gente está vendo aí é justamente essa ideia do descontrole. Eu não consigo pensar, eu não consigo entender a gravidade do meu ato. E eu não consigo entender que a minha satisfação ela pode trazer destruição. Por serem atos que de fato atingem minha vida em todas as esferas. O provérbio já diz, aquele que comete adultério é louco, está trazendo destruição para si mesmo. Aquele que é religioso vai morrer religioso, porque ele vai seguir dogmas, instruções e coisas que de alguma maneira têm um ar de piedade, mas nada são eficazes contra a sensualidade ou contra os desejos da carne. As rivalidades, todas elas, esse desejo de ser notado, ela sobrepõe a necessidade de servir ao outro. E a falta de moderação, essa entrega completa e total aos seus desejos, a ponto de deixá-los dominar você e não de você ter o controle sobre eles. Então, tudo isso aqui, essa lista, ela mostra o eu escancarado sem a intervenção do Espírito. E aí alguns podem dizer, poxa, mas quantas pessoas vivem isso, né?
Quantas pessoas caem? Eu já vi gente que é crente, que é fiel ao Senhor e que cometeu erros parecidos com esse, que cometeu um adultério, que de alguma maneira colocava a família, ou a casa, ou o bem dele acima de tudo, a ponto de atrapalhar no seu serviço no reino. Já vi pessoas crentes que em determinado momento da sua vida passou por dificuldades e se entregou à bebadeira. E é interessante a gente reparar uma coisinha aqui. Cair em pecado ou se jogar no pecado? Cair em pecado ou entregar a minha vida por completo ao pecado? Essa é a grande questão, ou a grande distinção que existe nesse texto, entre os versículos 19 a 21 e o versículo 22 e 23. Essa é a grande distinção que existe, e a gente precisa voltar para olhar aquilo que nós conversamos na semana passada, na capa desses recheios no coração do homem, do seu eu e no coração do homem quando tem o Espírito. A capa mostra o seguinte, que quando nós andamos no Espírito, as obras da carne elas perdem sua força. Então, a diferença que a gente olha aí nesse sentido para o cristão e para aquele que de fato é um incrédulo, está distante de Jesus, é que o cristão ele cai em pecado, mas ele não entrega a vida dele por completo ao pecado. Ele fica preso no pecado, mas ele luta com todas as forças para sair dele. Não simplesmente porque eu quero me livrar desse vício, mas porque eu quero honrar ao Senhor e eu não vivo mais para esse vício. Então é uma diferença muito grande no coração do homem. E a liberdade que é proporcionada de todas essas obras da carne, gente, não se resume a bons costumes, mas ao quanto o Espírito Santo está preenchendo o seu coração. E aqui a gente caminha para um ponto já no final da nossa reflexão, que é a liberdade proporcionada pelo Evangelho é dependente do pertencimento a Cristo. Afinal, quando nós cremos no Evangelho, nós crucificamos o nosso eu, os nossos desejos. Então, a liberdade proporcionada do Evangelho da obra da carne, ou das obras da carne, é proporcionada quando nós pertencemos a Jesus. É quando nós nos crucificamos com Cristo. Versículo 24 ali. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com os seus desejos. Se você for olhar um pouquinho mais atrás, Gálatas capítulo 2, versículo 19 e versículo 20, mais especificamente versículo 20, diz o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E por fim, Romanos capítulo 6 mostra o seguinte: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça de Deus aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Quando nós deixamos e entregamos nossa vida a Jesus de tal maneira, a ponto do Espírito Santo preencher nossos corações, inundar nossos corações, a liberdade das obras da carne, de fato, nos é proporcionada. Completa e total? Não. Completa e total não, porque nós só conseguiremos deixar e abandonar, ou nós só estaremos livres da tentação do pecado quando Jesus voltar e estivermos plenamente com Cristo frente a frente na eternidade. Até lá, nós temos o Espírito Santo em nossos corações para nos preencher e para que andemos nele, a fim de que a força das obras da carne não seja maior do que a ação do Espírito em nossas vidas. Isso aqui é muito importante para mim e para você. É aquela famosa ideia que nós falamos, que Jesus nos salvou, ou seja, ele nos tirou do mundo. E agora, em Cristo e com o Espírito Santo em nós, andando no Espírito, nós vamos tirando aos poucos o mundo dos nossos corações. Marcos capítulo 7 vai falar, Jesus falando, que toda maldade, toda imoralidade, toda crueldade, ela parte do coração do homem, ela surge no coração do homem. Não é algo que vem de fora, pelas circunstâncias, é algo que vem do nosso coração. Por isso,
o Espírito Santo ele precisa ter esse espaço de preenchimento em nossas vidas. E você e eu precisamos lutar para que o Espírito Santo esteja cada vez mais preenchendo cada buraquinho em nosso coração, para que sejamos livres das obras da carne. Né? O que muitas vezes hoje as pessoas vão chamar de transtorno, vão chamar de doença, muitas vezes, né, não todas, mas muitas vezes, vão ser as obras da carne que, através do preenchimento do Espírito Santo em nossos corações, seremos livres. Então isso é muito legal da gente entender. As obras da carne são muitas. Nosso coração é um panteão de ídolos, é um grande templo cheio de desejos a serem satisfeitos. E somente o Espírito Santo pode purificar esse espaço para a glória de Deus. E nós precisamos andar no Espírito para que isso aconteça. Precisamos orar, precisamos ler a Bíblia, precisamos do suporte do irmão, precisamos ser suporte para o irmão que luta. Precisamos diariamente reconhecer a graça de Jesus demonstrada na cruz, a ponto de invadir nossos corações e limpar nossas mentes para vivermos para Ele. Algumas coisas importantes da gente notar aqui. Eu gostaria que você lembrasse disso, na verdade. A liberdade proporcionada pelo Evangelho é dependente do pertencimento a Cristo. Você pertence a Jesus. Se você pertence a Jesus, você tem toda a força possível para crucificar a sua carne diariamente na presença dele. Você tem toda a força possível para abandonar os seus pecados, porque Ele está em seu coração. Se você pertence a Ele, Ele te purifica de todo pecado, de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículos 8, 9 e 10, né? Mas em especial 9. Se pedirmos perdão pelos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Isso é muito legal. Perdoar e purificar de toda injustiça. Isso é muito legal. Nós temos um Deus que nos perdoa e que nos dá uma nova chance, um novo recomeço na presença dEle, para vivermos em santidade e para vencermos cada dia essa batalha contra o pecado do nosso coração. Legal? Lembra de Romanos 7,15? E aí a gente finaliza também Paulo na sua grande luta, travando sua grande luta contra o seu pecado. Maldito o homem que sou, porque o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 8,1. Mas graças a Deus, porque em Cristo Jesus não temos mais condenação. Ou seja, nós lutamos contra nossos pecados ainda, mas nós não somos mais condenados. A força do pecado já não é mais escravizadora. Antes, agora, nós podemos rejeitá-lo, nós podemos abandoná-lo e nós podemos ser santificados cada dia mais na presença do Senhor. Por isso, lute com todas as forças. A ideia de lutar pela liberdade, transbordar o Espírito, faz parte do cristão. E a gente vai, então, lutar para que o nosso coração não transborde obras da carne, mas sim o Espírito em nós. Amém? Vamos orar ao nosso Pai e assim a gente finaliza esse tempo. Que Deus te abençoe, uma boa noite na presença do Senhor e a gente se encontra sexta-feira de novo para refletir na palavra de Deus. Pai, muito obrigado por esse tempo de estudo da Tua palavra, essa reflexão que nós fizemos. Nos ajude, Deus, pela Tua graça, a não deixar as obras da carne, Deus, sobressaírem em nossos corações. Não permita que nós deixemos os nossos corações, Deus, liberar tudo aquilo que tem ali de desejos e paixões. Não, Pai, pela Tua graça nós te pedimos que o Teu Santo Espírito preencha-nos e nos ajude, purifique-nos e de fato mortifique, crucifique nossos desejos e paixões que são contrários à Tua vontade e que são descompensados nas Suas ações. Pela Tua graça, Deus, nós te pedimos, preencha nossos corações, nos ajude a andar na Tua presença, andar no Seu Espírito e de fato viver para Ti, tão somente para a Tua honra e para a Tua glória. Perdoa os nossos pecados e nossas falhas, em nome de Jesus. Amém e amém. Isso não importa quantas vezes você falhou, queridos. Deus, Ele quer te dar um novo começo. Por isso, não se deixe vencer pelo seu pecado, mas se lance na graça dEle. E eu quero terminar esse culto com um cântico que fala sobre isso, que nós nos coloquemos na presença de Jesus.
só me leve inteiro em glórias, justiça e louvor, envolva o Senhor, pra te amar de coração, mas sempre vamos eu sempre brilhará, infindável, tua glória permanecerá, e o meu coração quer te dar louvor, e o meu coração quer te dar louvor, mas sempre vamos eu sempre brilhará, infindável, tua glória permanecerá, e o meu coração quer te dar louvor, e o meu coração quer te dar louvor, e o meu coração quer te Boas notícias vindo aí. A partir do dia 5/7, nós retomamos o culto online a partir da igreja. Máximo 15 pessoas, 12 a 15 pessoas, o suficiente para fazer o culto acontecer a partir da igreja com a transmissão, tá bom? Mas isso significa que só a transmissão vai ser feita de lá. Não poderão entrar membros e visitantes durante esse período. Estamos em adaptação e retomando passo a passo nossas atividades. A partir do dia 2/8, no próximo mês, é que então os cultos voltarão a ser presenciais, mas com limitação de pessoas. A gente acredita que no máximo 50 pessoas, podendo variar para menos, de acordo com o nosso órgão e governo, tá bom? Não poderão assistir, mesmo assim, presencialmente, os irmãos acima de 60 anos e crianças de 0 a 6, bem como pessoas em grupos de risco, tá bom? É um cuidado que nós precisamos tomar. Dentro da igreja, as portas ficarão abertas durante os cultos e nós precisaremos tomar muito cuidado para que não haja abraço, beijos, que as acomodações sejam espaçadas por 1,5 metro de distância. O uso do banheiro será extremamente limitado. 2 boxes liberados apenas para as mulheres e apenas uma pessoa por vez no banheiro masculino, tá bom? Tudo isso para cuidado. Na igreja ocorrerá a higienização nos ambientes a cada ou após cada culto, tá bom? Não será permitida aglomeração no hall e nos corredores, ou seja, infelizmente, sem abraços e conversas demoradas no meio do caminho. E, quando acontecer ceia, serão distribuídos kits individuais para cada membro. E depois disso, os cálices serão descartados no lixo. Os voluntários receberão treinamento sobre a utilização das EPIs e também para dar informações para cada membro. Já os dízimos, estamos dando preferência às transferências e cartões por causa da contaminação através da célula. Essas são algumas informações, o mais estará nas redes sociais. Se liga nelas, não perca de saber tudo, a nossa história